Olá a toda a equipe global, eu sou Luiz Navarro, sou mentora e eu tô aqui para contar um dos cases mais importantes da minha trajetória da mentoria até agora. Ela foi a minha primeira mentee e nós ficamos juntas por 35 sessões. Parece um número muito grande, mas essa mentoria se resume em respeito, compromisso e dedicação. E para me ajudar a contar a história dessa mentoria, a própria Minty está aqui comigo para poder me ajudar. Ela vai falar um pouco da experiência dela e eu também vou falar a minha. A mentoria com a Daiane foi uma coisa incrível. Ela chegou para mim porque ela precisava da mentoria, ela era uma pessoa insegura, ela era uma pessoa que não tomava as decisões da própria vida, tinha muita dificuldade nisso, era uma pessoa que não tinha controle emocional, era muito difícil para ela conseguir isso. E a solução para o problema dela que ela me trouxe foi desenvolver um processo profundo e com muito respeito. Foram 35 sessões, mas nós atingimos. A cada mês, a cada semana, era uma evolução diferente. Era muito incrível a velocidade em que ela evoluiu e na intensidade no tempo dela, respeitando sempre essas questões, mas ela evoluiu. Ela se permitiu viver o processo. E para mim isso é um grande sucesso. É um case em que eu tenho muito orgulho, particularmente porque ela foi a minha primeira mentee. Nós começamos o processo lá em setembro de 2020 e terminamos oficialmente em maio, no final de maio. E essas 35 sessões foram incríveis. Bom, e para a gente começar a falar de como foi esse processo da mentoria, Daiane, eu queria que você falasse para mim por que você procurou a mentoria. Então, eu procurei a mentoria porque eu realmente não tinha inteligência emocional antes, sabe? É, olhando agora e o passado, realmente dá pra perceber que né, não tinha. Porque era muito fácil, tipo, eu me descontrolar, eu não tinha controle emocional, não tinha controle de mim mesma, e era extremamente insegura. E hoje em dia isso já mudou bastante. Mas eu procurei justamente para me evoluir como pessoa, como profissional e né, superar as minhas dificuldades. E a mentoria ajudou bastante com isso. Daiane, como você percebeu que a mentoria estava dando resultado? Então, daí do dia a dia, o que eu percebo bastante foi né, aumentou a autoconfiança, o autocontrole e o controle emocional. Porque tinha coisas que realmente iam me deixar mal por dias, semanas, uma semana inteira. E depois que eu comecei a mentoria, pararam de me afetar dessa forma, sabe? Daí se tornou... Aquilo afetou aquele momento, mas depois não digo que esqueceu, mas não afetava mais, sabe? E a mentoria me ajudou muito com isso, aumentou também minha autoconfiança, que eu sempre fui uma pessoa muito insegura e muito perfeccionista. Daí, então, depois que comecei a mentoria, eu percebi que eu não precisava ser perfeita, não precisava agradar as pessoas. Eu precisava concentrar em fazer a melhor forma possível e agradar a mim mesmo, por assim dizer, sabe? E a mentoria me ajudou tanto que até mesmo no final do ano retrasado, antes da pandemia, eu tinha começado a tirar CNH, tá? E, né, veio a pandemia e tudo mais. Mas no final do ano passado eu fiz a prova da aula prática. E a mentoria tipo, me ajudou tanto que teve um momento que eu estava extremamente nervosa, aguardando, vendo todo mundo fazer a prova, quase tendo um ataque de nervoso. Mas aí eu tirei um momento e lembrei de uma das ferramentas que eu fiz. Uma em que tudo que, né, toda a minha insegurança que me afetava, assim, eu tinha metaforicamente jogado por um penhasco. E quando eu lembrei disso, na hora eu consegui me acalmar, na hora, até mesmo o medo diminuiu. E é tanto até que eu estava, digamos que, enrolando para ir fazer a prova antes, por causa eu estava nervosa, depois lembrei disso, eu já fui em seguida. E consegui passar. Agora tô aí com a minha CNH. Daiane, e as pessoas que você convive, elas sentiram diferença da mentoria com você? É, as pessoas ao meu redor até chegaram a falar para mim.
meus pais, minha mãe, né? Que, tipo, não existe ninguém que conhece melhor a gente do que a nossa mãe. E ela mesma chegou para mim e falou: Olha, sua mentoria tá dando muito resultado, porque, né, tinha acontecido na época, quando ela falou para mim, tinha acontecido uma situação que a Daia do passado teria entrado em puro desespero, teria ficado, nossa, muito mal. E, né, eu sempre conto tudo para minha mãe, tudo, converso com ela, peço conselho e contei essa situação para ela. E depois eu falei: não, tipo, eu não vou me preocupar com isso. Não vou me preocupar com isso agora. Vou ter tempo para resolver. Vou resolver isso amanhã. Vou resolver durante a semana. Ou às vezes, tipo, aconteceu isso e não, eu já sei como resolver. E ela olhou para mim e falou: Olha, sua mentoria tá dando muito resultado, porque no passado você nunca teria uma atitude como essa. Você nunca ficaria tão em paz, tão tranquila, tão certa que conseguiria resolver sem maiores problemas. Ela falou: Não, tá dando resultado. Realmente tá dando muito resultado. E isso foi com a minha mãe, né? Que, tipo, conhece a gente desde sempre. Daí também no trabalho, perceberam também, né? Que mudou, ficou mais segura, assim. Ficou mais segura, mais outra pessoa. Na, deixa eu ver o que mais. A minha irmã também já falou isso pra mim, que a mentoria tá dando resultado. Que era uma mudança muito, muito clara. Tipo, realmente, que nem eu falei antes, era praticamente como se fossem duas pessoas diferentes. E continua a mesma reação. Agora, digamos que as pessoas meio que se acostumaram mais a essa nova Daiane, por assim dizer, mas no começo, na metade, durante todo o processo de mentoria, eles falavam isso para mim. Estavam sempre falando que o resultado era, além de ser um resultado muito claro, é um resultado muito grande. Então, realmente, além de conviver melhor, a mudança é muito clara. Daiane, eu queria que você me contasse agora qual foi a minha postura como mentora. O que você achou da minha postura? Foi uma postura que eu precisava para conseguir evoluir, de verdade. Foi uma postura que me ajudou muito, que me ajudou a me sentir confortável, me sentir à vontade, me ajudou a derrubar minhas próprias barreiras, porque durante a mentoria analisei coisas que eu mesma nunca tinha parado para analisar, coisas que eu mesma nunca tinha percebido. E com as suas ferramentas, com a sua postura, eu consegui notar, consegui perceber isso em mim mesma, consegui analisar isso, entender onde estava a raiz por assim dizer, dos problemas. E foi a sua postura, suas ferramentas, o jeito de conduzir tudo foi o que me fez ter sucesso na mentoria, que me fez aprender a ter autocontrole, me fez aprender a ter empatia, que, né, você sabe, foi o mais difícil para mim. Mas a sua postura foi o que me ajudou em tudo. Bom, esse é o meu case de sucesso com a mentee Daiane. Ela foi a minha primeira mentee e durante um processo de 35 sessões de permissão, de dedicação, de compromisso, ela conseguiu atingir o resultado que ela esperava. Gratidão pela sua atenção.